Vai falar justamente sobre isso, não é? A Renata vai falar sobre a questão dos médicos. O Sindicato dos Médicos fez um alerta. Eu falei 3, mas na verdade 3 são só no final de semana, né, Renata? 6 profissionais já morreram com suspeita do novo coronavírus. Outros 200 estão afastados, que poderiam estar trabalhando em relação à doença. A Renata Igrejas tem informações para a gente, explica melhor. O sindicato já fez esse alerta que é um risco não só para os médicos, mas para toda uma população que fica sem o atendimento específico, não é? Boa tarde para você. É uma preocupação geral, Isabelle. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, agora há pouco, inclusive, o próprio Sindicato dos Médicos do Rio passou aqui para a nossa equipe que um médico chamado Nelson, ele tinha 70 anos de idade, trabalhava na UPA de Vila Kennedy, na zona oeste do Rio, morreu nessa madrugada, Isabelle. Ele estava há 2 semanas internado, ele pediu pelo afastamento por ter mais de 60 anos, por fazer parte do grupo de risco, e o pedido dele não foi atendido. Ele morreu nessa madrugada e com o caso do Nelson, é o 3º médico em investigação de morte pela Covid-19. Ainda não tem a confirmação. Agora, em todo o estado, são 6 médicos que morreram pela Covid-19, a doença então confirmada. O 6º caso, como você disse, foi o da médica, a clínica geral Magna Sandra Gomes de Deus, de 61 anos. Ela trabalhava na UPA de Irajá, zona norte do Rio, desde 2010, Isabelle. Ela morreu no sábado, foi sepultada ontem, deixou uma filha de 22 anos. O caso do Nelson, o caso da Magna, se somam a outras dezenas, a gente já pode falar em centenas de médicos que já pediram pelo afastamento, que deveriam ter sido afastados e não foram. E a gente vai conversar justamente com o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, Alexandre Telles. Porque, Alexandre, vocês inclusive entraram na Justiça do Trabalho pedindo pelo afastamento de um percentual alto de médicos. E qual foi a resposta que vocês receberam na primeira e na segunda instâncias? Boa tarde. Bom, boa tarde a todos. É uma situação muito grave. Nós, enquanto sindicato, desde o dia 6 de abril, ingressamos na Justiça do Trabalho, na primeira instância, para garantir o direito desses médicos, que são grupo de risco, estão mais expostos, mais suscetíveis, de terem o direito de se afastarem do trabalho, serem deslocados para funções com menor exposição. A Justiça do Trabalho indeferiu o pedido do Sindicato dos Médicos sob diversas alegações. Uma dessas é que o médico ele não necessariamente precisaria ter contato com o paciente. Eu desconheço a medicina que possa ser feita sem o exame físico, sem o contato. Ou seja, para a gente prescrever uma terapêutica, a gente tem que examinar, tem que conversar. A clínica é soberana, o exame ele é complementar. Quer dizer, você disse também que conversou com a própria secretaria, a secretária municipal de saúde, sobre esse problema de que a própria Justiça do Trabalho está desacreditando da profissão mesmo, como se os médicos não tivessem contato com os pacientes. Qual foi a resposta que você recebeu? Bom, a gente, enquanto sindicato, a gente desde o início vem procurando as organizações sociais, a gente procura também a secretaria, e o que é colocado é que nesse momento não pode ser realizado o afastamento desses profissionais em grupo de risco. O sindicato repudia essa fala, essa postura, porque entendemos que temos que proteger esses profissionais que deram tanto pelo Sistema Único de Saúde, contribuíram tanto para salvar vidas ao longo de suas trajetórias. O Alexandre, a gente está falando de um número muito alto de profissionais que estão na linha de frente, sob um risco diário. É um número que preocupa, inclusive, que pode faltar lá na frente como força de trabalho. Renata, eu acho que outra coisa, além dos óbitos, a gente tem que ressaltar os médicos que estão afastados devido à síndrome gripal. Muitos que fazem parte de grupo de risco, né? Ou seja, alguns foram testados, outros não foram testados, justamente porque esse exame não está muito disponível e o resultado ele tem demorado. É uma força de trabalho que a gente tem que valorizar, a gente tem que cuidar do médico para que o médico possa cuidar das outras pessoas. E esse é um caso que não se restringe da falta de teste aos profissionais em grupo de risco. Os médicos, em geral, têm tido uma dificuldade, apesar de decisão judicial para que esses médicos sejam testados. Os médicos estão extremamente expostos. Para a gente garantir essa força de trabalho, nós precisamos de equipamentos de proteção individual. Esse equipamento ele só foi fornecido porque, igualmente, o sindicato ingressou na Justiça do Trabalho e tivemos uma liminar favorável. Obrigada, Alexandre. Te agradeço muito aqui a entrevista. Isabelle, é isso então. Tá só na Barra é que o sindicato consegue o afastamento então dessas pessoas. Que situação complicada. Eu volto com você no estúdio.